Imagina você fazer um trabalho como jornalista impecável, com documentos, provas, fontes confiáveis, e aí, por mostrar a verdade, você é processado ou processada? Pois é exatamente isso que aconteceu com o jornalista Ricardo Feltrin. E quem entrou na justiça contra ele foi ninguém menos de quem? Aninha Hickman Gênia. E o pior, o motivo que ela processou ele vai te surpreender. Pegue seu café, seu chá, sua água e bora lá. Vamos refletir sobre isso, assim, parte por parte. Bora lá? Juntos? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes, você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Se vocês puderem já fazer um favorzinho de se inscrever no canal, aperte o sininho das notificações e também considere tornar-se membro do canal aqui ó, embaixo. E acesse a primeira aula do curso Zerando a Vida. E eu prometo para vocês que eu vou colocar a segunda e a terceira aula em breve, todas as 8 aulas do curso. É que, gente, está muito complicado, né? Dia a dia a gente entra naquela rotina, mas eu vou sim colocar para vocês, ok? E estou muito feliz com o carinho de vocês nos comentários. Pode comentar à vontade, pode dar a sua opinião, se você é contra ou a favor, ok. Só não vou mais falar de política, não consigo mais, tá? Então, nós vamos aqui continuar nossos trabalhos com os bastidores. Nós vamos poder falar sobre programas de TV, bastidores, os famosos, as polêmicas e tudo mais. Qualquer coisa que vocês quiserem que eu comente ou que eu fale, escreva aqui nos comentários, ok? Eu vou fazer um vídeo correndo para vocês, ok? Prometo, ok? Beleza, que eu preciso saber o que vocês querem também que eu faça de vídeo, certo? Certo. Então, nós vamos falar hoje sobre o nosso amigo, né, Ricardo Feltrin. Deixa eu tirar esse monte de coisa aqui. Aninha Hickman, gênia, resolveu processá-lo. E ela ainda fala, gente, olha, vamos contar. Eu faço assim para minha neta, ela põe um ouvidinho assim. Vou contar um segredo para vocês, tá? Ela falou que o Feltrin só cresceu o canal dele por causa dela. É por causa do caso dela. Aí, ou seja, a cobertura dele, as coisas que ele faz, tudo, não tem nada a ver. Agora, quem é que tornou público essa confusão? Quem é que ligou para a polícia e fez toda a confusão e chamou o Léo Lins para cobrir tudo? Quem foi? Não foi Ricardo Feltrin. Ele só está fazendo o papel dele. Agora, se o canal cresceu em função disso, não foi ele que criou, não foi ele que chamou a polícia na casa dela naquele fatídico 11 de novembro. Não foi, né? Foi a Aninha Hickman Gênia, porque ela tinha que colocar o plano perfeito em prática, certo? Certo. Então, nós vamos, até esqueci de colocar, nós vamos aqui compartilhar a tela, né, para falarmos do nosso... A gente vai reagir ao vídeo de Ricardo Feltrin, certo? Vamos share com vocês? Eu vou share com vocês Ricardo Feltrin. Deixa eu colocar aqui mais bonitinho, né? Então, eu vou share com vocês aqui, ok? Compartilhar. Na verdade, share é compartilhar, certo? Certo. Aqui vocês vão aprender coisas em inglês comigo, ok? A gente vai falar algumas palavras, o que significa, e assim a gente vai enriquecendo o nosso vocabulário. O que vocês acham, né? Até vou colocar um vídeo, gente, é espetacular. Você coloca esse vídeo para dormir, e quando você acorda pensando em inglês. Você tem como você tem vontade, às vezes eu venho aqui, quando eu durmo com esse vídeo, e eu tenho que falar assim, eu começo assim, hello, how are you?
Welcome to my channel, my reflections. Aí eu tenho vontade de falar assim. Vocês acreditam? É verdade, eu já venho na cabeça assim, não vem minhas reflexões, vem my reflections. É brincadeira, tá, gente? Mas vamos colocar aqui Feltrin falando sobre nada mais, nada menos do que ele contar o que ele está vivendo, né? Porque agora ele é réu. Réu de quem? De Aninha Hickman Gênia. Ele já foi réu, na verdade, do caso Márcio Mellen, que até eu coloquei ele na capa justamente por causa disso. Aí vocês vão ver qual é a relação que esses dois assuntos têm em comum, ok? Bora lá, Feltrin, solta o som. Solta o som. Opa, peraí, gente, eu vou começar de novo. Sabem, na sexta-feira passada, a Justiça do Rio, a juíza do Rio, uma juíza, que eu não sei o nome dela, mas também não é o caso, ela é uma entidade, né? Sim. Ela recusou, ela rejeitou, ela enfrentou laudo técnico, pericial, judicial, feito por 4 peritas mulheres. Essas 4 peritas viram mais de 70 vídeos meus. Caramba! Eu ouvi falar que uma delas pirou e continuou vendo igual série. Nenhuma falou que eu poderia ter feito algo que não jornalismo. Inclusive, a promotora, que depois era mais uma promotora, está dentro do escopo do jornalismo, aliás, que eu fiz muito bem, até ela não chega a falar essa palavra, mas ela diz, ele começou o caso acreditando nas acusadoras. Depois, com a experiência dele de jornalista investigativo, ele acabou vendo o que ele viu sendo a verdade. E isso não é outra coisa que não jornalismo. Então, eu acho um absurdo, porque metade das acusações que eu estava sofrendo pelas outras mulheres acabou. Lá, no outro lado, foi aceito o arquivamento disso, não tem mais jeito. Não foram só 4 peritas e uma promotora. Esse caso, depois de ser arquivado, pedido arquivamento pelo promotor, certo. E elas recorrerem, isso foi depois para a Câmara Arbitral do Ministério Público, uma Câmara Criminal do Ministério Público, com mais 3 mulheres, e todo mundo falou que é para arquivar esse absurdo. Também não só esse, a acusação do Mellen contra ele de assédio sexual também, mas esse absurdo. E aí, uma juíza, que tem todo o direito de fazer isso, tá bom? Uhum. Não vou ficar atacando a juíza, porque eu não tenho nem esse direito, é a função dela. Mas é estranho que todo esse monte de gente, inclusive peritas que viram a fita, todos entregam pedindo arquivamento, e uma juíza que eu tenho certeza, que não viu todos os vídeos. Porque se ela visse os meus vídeos, ela saberia que tudo isso é mentira. Porque aí não sou eu que estou falando, são as próprias acusadoras diante de um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo que estão mentindo na frente do juiz, e a gente tem a prova material ali. Então, me desculpe a juíza, mas eu tenho certeza que ela não viu. E o que a gente pode fazer? Né? Isso está acontecendo porque, veja, eu sempre fiz uma crítica ao Ministério Público, pelo menos nos últimos anos, por ele ter absoluta parcialidade, sempre com viés de gênero, olhando sempre para a mulher, não querendo nem sequer ouvir o homem. O Márcio Mellen acabou sendo acusado por essas mulheres sem sequer ter sido ouvido. Nossa. E aí você vê essa estrutura que eu estava criticando, que tem gente militante mesmo no Ministério Público, mas eu vejo esse grupo de profissionais, de funcionárias públicas, gente gabaritada, com especialidade naquilo que está fazendo, dizer que não aconteceu nada. E aí a juíza fala assim, não, aconteceu, eu quero que eles virem réus. Ela tem direito disso? Tem. Mas a decisão vai cair. Ponto. Não tem jeito. Claro que vai. Fora outra irregularidade que ontem minha advogada, doutora Thaís, descobriu nesse caso, eu não tinha pensado. Quer dizer, a gente está entrando, provavelmente, vai entrar com habeas corpus, trancar isso daí e acabar. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Eu estou sendo intimidado por essas mulheres há 5 anos e não sei se elas perceberam ainda, eu sou muito cascudo. Eu não vou parar, vocês mentiram e eu vou cobrir esse caso.
Eu vou até o fim nesse caso. Vocês vão perder esse caso. Eu flagrei vocês mentindo. E eu não tenho medo de vocês. Pode manipular, pode ir na Janja, pode ir no conselho, pode ir aonde vocês quiserem. Não vão ganhar esse caso, porque eu tenho a verdade, eu tenho a prova. Não uma, milhares. Milhares. Vocês mentiram. Você colocou 8 acusadoras contra o Márcio Melling, 2 nem sequer sabiam que eram acusadoras. E aí a gente tem que ficar assistindo um espetáculo patético, infelizmente, para uma inocente, no caso, que era a Débora Lan, que não sabia, tudo bem. Coitado, né? O Feltrin está até alterado, né? Porque é o que eu falo para vocês. Por isso que política, eu tenho muito problema com isso. Porque eu fico vendo essas injustiças, aí eu fico indignada, que nem o Feltrin agora, né? Porque quando você sofre uma justiça, quando você recebe alguma coisa da justiça que você realmente tem culpa e você fez, ok. Mas quando você recebe, né, alguma coisa vindo da justiça que você não fez e que não é justo, realmente nos causa muita indignação. Você fica muito indignado, certo? Então, ou indignada, né, no caso, meu. Mas, assim, no caso do Feltrin, ele está com toda a razão do mundo, né, de ficar assim indignado, porque ele tem provas e contra-provas. Não há argumentos. Uma hora a casa vai cair, não tem jeito. Uma hora você consegue provar para a justiça. Pode demorar, mas você consegue provar, certo? Então, bora lá, Feltrin. Bem, ela ia ser culpada porque ia virar ali testemunha e ela nem sequer sabia de nada, nunca viu nada, né? Mas mesmo assim, enfiaram 2 atrizes, no caso, que não sabiam que eram acusadoras. Como é que pode ter alguma coisa decente nesse processo? Absurdo. Né? Absurdo. E aí não conseguem me acusar de injúria, não conseguem me acusar de ofensa pública, nem de difamação, nem de calúnia, não falam que eu cometi nenhum crime, não conseguem mostrar nada errado que eu mostrei ao longo de 5 anos, porque eu tenho prova material. E aí, o que acontece? A apelação. Não. Esse jornalista é muito sarcástico. A minha filha assistiu ele falando de mim, eu perdi meu emprego, entrei em depressão. Vocês estão vendo o absurdo que é isso? Nossa, não acredito. Quer dizer que um jornalista fazer o trabalho dele agora causa distúrbio psiquiátrico nas pessoas envolvidas no caso. Que absurdo. Vocês fazem ideia... Só faltava essa. Vocês fazem ideia do que estão querendo criar como jurisprudência? Que mulher não possa mais ser acusada de nada se eu descobrir uma gangue de mulheres que trafica crianças para pedofilia na Europa Oriental e eu começar a cobrir o caso, elas vão usar esse caso de jurisprudência. Olha, essas matérias desse jornalista estão causando transtornos, eu tive que aumentar a dose de Zolpidem. Vocês estão vendo o absurdo que é isso? Nossa. E o mais lamentável, o mais patético, agora isso eu posso falar, não é na esfera jurídica, é na esfera jornalística, é na minha profissão. Isso que é o pior. É ver, por exemplo, a matéria de hoje da Folha, que está dando... O TJ mandou parar a ação, suspendeu todas as audiências da acusação contra o Márcio Melling, lá no Rio de Janeiro, porque viu a quantidade de provas que existe do absurdo que foi a decisão da juíza. Né? A matéria da Folha só tem isso no título. O resto, são 70% é a voz da Procuradoria, da 7ª Procuradoria, dizendo que não é possível isso, que tem que investigar. Então não faz a matéria, gente. Claro, com certeza. E o pior, né, o esgoto mais baixo, são aqueles jornalistas que vibram com o fato de eu virar réu. Porque eles não estão percebendo que eles vão ser calados também. Sim. Que o esparadrapo na boca vai valer para eles. Então, são 2 coisas deprimentes nesse caso. Eu me sinto, sinceramente, eu já cheguei a pensar uma época que eu não devia ter começado esse caso. Não, já claro pensei isso, deveria, né? Claro. Que eu deveria ter largado esse caso, ou pelo menos... Feltrin, não se arrependa de nada que você tenha já feito e que foi um trabalho ótimo. Eu sei que faz mal para a gente, é igual como eu falei para vocês, começar a falar de política para mim faz mal.
obviamente, desculpa, que para ele também está fazendo mal, né? Tudo isso. Mas eu acho que ele mostrou um lado muito importante para todo mundo, Feltrinho. Você mostrou um lado muito importante, que foi o lado que, se você não começasse a falar sobre isso, a gente ia pensar que o Marcus Melling era uma péssima pessoa, não ia desvendar todo o mistério que estava por trás disso. E ele mesmo ia ser condenado se não fosse você. É isso. Simples assim. Você salvou a reputação do Marcus Melling. E começou aí uma pauta falando que mulheres podem mentir. Muitas mulheres sofrem injustiça, ok. Que nem o Feltrin mesmo fala, aquela mulher pobre, de periferia, essa sim vai ser prejudicada. Mas a rica, né, ou a branca, rica, famosa, ela não. Ela vai ter né, toda a patota lá da imprensa do lado dela. Só que essas pessoas que são as famosas, as brancas, as ricas e etc., elas vão fazer o quê? Elas podem enganar, porque elas já vão se usar desse artifício para poder mentir e todo mundo acreditar, porque elas têm um monte de gente do lado delas, né? Elas falam, não, eu estou blindada pela imprensa, ninguém vai mexer comigo, eu tenho lá várias leis do meu lado e tudo mais, então é complicado. Mas é isso, vamos lá, vamos ver o que Feltrin tem mais a falar. Não ter feito essa cobertura. Não. Mas eu acho o seguinte, eu não estou fazendo essas matérias pelo Marcus Melling, nem pelo Alexandre Correia. Exato. São para os meninos heterossexuais do futuro. Exato. O que vocês vão enfrentar, vocês crianças de 7, 8 anos, meninos, você mãe, você pai, você não faz ideia do risco que está correndo hoje o Brasil, a parte do Código Penal, por causa de leis que simplesmente transformaram o homem, especialmente o heterossexual, especialmente o branco, transformaram num pária da sociedade. Então, hoje você só pode você fazer violência psicológica contra a mulher, ela não pode fazer. Só pode você fazer violência patrimonial contra a mulher, ela não pode fazer. Se você colocar um rastreador no carro da tua mulher, você pode ser preso por assédio. Já pensou? Dentro de casa, violência doméstica. Se ela fizer a mesma coisa, ela está livre. Isso que é a busca de justiça. Vocês me desculpem, mas o que essas feministas, né, feminazes que são chamadas, esse é o nome mesmo hoje, para essas mulheres que estão controlando tudo isso, e está cheio de direita nisso daí, não é só a esquerda, essas mulheres estão destruindo a sociedade. E elas parecem, uma parte delas, né, principalmente as que são seguidoras de Mary Daly, que é a feminista radical extremista do século dos anos 70, né, nos Estados Unidos, que simplesmente odeia homem, chama homem de um aborto errado. Essas mulheres, elas não têm a menor preocupação com família, elas não têm a menor preocupação com procriação, elas simplesmente odeiam o gênero masculino. E isso tomou conta do Brasil. Então, é seu filho que vai correr isso, não sou eu. Sim. Sabe? Eu tenho minha garantia dentro de casa, eu posso trazer quem eu quiser aqui, porque tem a prova, entende? Certo. Mas muitos homens não têm, muitos motoristas de Uber não têm, e estão sendo massacrados por falsas acusações. E eu vou continuar fazendo esse caso até o dia que eu morrer. Continua. E eu espero, tenho certeza, que eu vou viver bastante antes dele acabar, porque ele vai acabar. Não tem provas contra o Marcus Melling, é uma indecência o que fizeram comigo, é uma indecência ver uma ABI, uma ANJ, simplesmente não se manifestando sobre um jornalista sofrer tentativa de censura porque ele está fazendo o seu trabalho. Então, OAB, ANJ, ABI, eu escrevi para a ABI. Falei, escuta, vocês estão vendo o que está acontecendo? Gente, nem uma resposta automática. Não?
Então, quando eu vejo essas entidades Nem automático. soltar comunicados, porque somos contra total o nosso libelo, o nosso repúdio, a censura, o trabalho de jornalista. E eu? Eu lamento muito pelo Márcio Melling, o que ele está passando. Hoje um cara ali, o Rick Souza, do TV Pop, até perguntou se eu não me via como advogado do Márcio Melling. Uhum. Não, eu me vejo como advogado da verdade, da advocacia do jornalismo. Eu ouvi dezenas, centenas de pessoas, entre também ouvi-las em áudio, ver vídeo, então eu tenho certeza que estou cobrindo. Então, quando vem algum idiota, né, ainda que seja da minha profissão, e querer questionar o meu trabalho, eu falo assim, cala a boca, você não apurou porra nenhuma, sou eu que tenho as provas. Você só tem o seu pitaco, sua língua ferina e sua parcialidade. Eu vou desmoralizar quando eu achar que alguém está mentindo. Se fosse um homem mentindo, eu também ia dar. Exato. Tá certo. É insuportável isso. Agora eu vou falar, sou cascudo, tenho... Sabe o que acontece? Tem gente que não vai nem escuta um lado, não escuta o outro, e só de ver as manchetes, só de ler lá o cabeçalho da manchete, da publicação, ou TikTok, tem muita fake news no TikTok, eu não suporto esse stream, essa plataforma, vamos dizer assim, não suporto, porque é tanta fake news. Meu marido vem falar assim, o que aconteceu, tal. Eu falo, não, amor, isso daí tá errado, isso não aconteceu nada, é fake news. Aí, toda hora que ele vem me falar, eu tenho que falar para ele, não checa direitinho que isso aí é fake news. Então, é um absurdo mesmo. Tem coisas que a pessoa olha lá e vê lá no meia dúzia de shorts, de TikTok, isso, e acredita. E aí sai falando, entendeu? Sai defendendo fulano, ciclano, beltrano, e nem sabe que tem provas, por exemplo. Que o Feltrin tem lá uma quantidade enorme de provas. Igual a Aninha, que no começo enganou a nós, né? Nós assistimos lá o Domingo Espetacular, e eu chorei junto com ela. Eu falei, nossa, que absurdo, né? Nossa, que esse ex-marido dela é um idiota, isso e aquilo, fez ela passar por isso. Aí, quando vai investigar, o Feltrin vai investigar, começa a ver depoimento aqui, ali, aqui. Aí você fala, não, a pessoa tá mentindo. Começa pelo 1 mês, né? 1 mês após a separação, ela já começa a namorar o Edu. Começa, né? Então, aí você fala assim, tem caroço nesse angu. As pessoas tornam público as coisas, então a gente tem que comentar, né? Nós estamos aqui para isso. E para também, como no meu caso, faço estudo do comportamento humano também, né? Que estou quase ficando doida com isso, mas tudo bem. Vamos em frente, que atrás vem gente, né, Feltrin? Agora, a doutora Thaís Pettinelli está me ajudando nessa área criminal. É uma pessoa que entende. Gente, ela pegou o negócio ontem, ela já viu um erro crasso que tem ali. Entre outros, são muitos. Graças a Deus. E aí sai a matéria, né? Jornalista Ricardo Feltrin, acusado de violência psicológica por ter feito a cobertura. Isso está na Folha, gente. Eu, que trabalhei 23 anos na Folha. Ah, mas eles tentaram te ouvir. Não, tinha que fazer um editorial falando do absurdo que é isso. Porque os repórteres da Folha que forem cobrir crime, um dia vão ser calados também pela censura. Isso aqui é censura misândrica. E parabéns a todas as deputadas, né, senadoras, que estão criando essas leis, né? Senhoras aí. Que nem diz que nem o pessoal fala, Feltrin. Parabéns aos envolvidos. Conseguiram muitas coisas foram progrediram ou não com isso, né? Parabéns aos envolvidos. É mais ou menos isso, né? PL, né? PS, toda a fauna da direita aí fazendo o trabalho que é da extrema esquerda. Ó, parabéns. Vocês estão arrasando. Então mesmo. Mas teus filhos vão cair nisso um dia. Teus netos vão ser acusados falsamente. E aí, eu
Como diz assim, É. estarei rindo atrás da árvore. Detalhe, eu não me canso de contar essa história, gente, não me canso. Tem uma amiga minha próxima, ela está com um sobrinho, ela veio me contar assim, né? Não estou falando o nome dela aqui, também o sobrinho dela mora lá no Brasil e tal. E aí o que aconteceu? Ele terminou com uma moça, só que essa moça, ela ficou inconformada, ela não queria, não aceitava a separação. Aí um dia ela fala, ô fulaninho, vem aqui na minha casa, né, vamos conversar, tal. Aí o bobinho, o que que fez? Caiu. Daí foi para casa dela, tal, foi conversar e tudo mais. Aí tomaram, né, uma bebidinha, tal. Aí ele fez, né, sexo com ela. Aí, ok. Sabe o que que ela pegou e fez? Foi lá na delegacia e falou: eu sofri um estupro. Aí, né, foi tudo lá registrado, boletim de ocorrência e tal. O que que aconteceu? Ele, por um tris, assim, um tris, não foi preso. Que iam levar ele preso, gente, preso. Não tem provas, não tem nada, apenas com a palavra dela. Agora ele teve que contratar advogado, tá tendo que se defender e tudo mais, certo? Sendo que ela chamou ele. Mas é isso, a vida é assim mesmo, né? São coisas que tem que se lutar agora, porque que nem você pode ter um sobrinho, você pode ter um irmão, você pode ter o seu filho caindo nessas arapucas aí, né? Então, é isso, né, gente? Acho que o Feltrin já falou tudo que queria fazer. Muito obrigado, Feltrin, pela sua participação. O vídeo de hoje, galera, é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe e aperte o sininho aqui ó, embaixo. Aperte o sininho, né, das notificações para você, né, receber os próximos vídeos, né? Vai ter uma notificaçãozinha que vai chegar, falar, ó, vídeo da Simone, ok? Um beijo bem grande, fiquem com Deus. Se vocês quiserem comentar aqui nos comentários, né, dar a sua opinião, eu fico muito feliz em depois, né, escrever com vocês lá, dar o joinha, dar o coraçãozinho e tudo mais, ok? Um beijo bem grande, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!